Quer emagrecer, mas a sua vida está um caos? Bom, fique aqui comigo até o final desse vídeo que você vai entender como emagrecer, mesmo a sua vida estando um caos. Meu nome é Camila Bueno, eu sou especialista em mentalidade de emagrecimento. E aqui durante esse vídeo eu vou te trazer conhecimentos que talvez você nunca viu na vida. Bom, Camila, então fala aí, me diz como é que eu resolvo o caos da minha vida? Hum, vamos ir um pouco mais profundo que isso. Veja bem, existe o caos e existe a ordem. O que que é a ordem? Vamos começar pela ordem. A ordem é quando você montou um plano na sua cabeça e tudo saiu perfeitamente como você imaginou. Então você percebe o mundo através da ordem. Vamos imaginar que você se planejou para que neste mês você emagreça 5 quilos. Então você montou um plano na sua cabeça perfeitamente, acreditando que a dieta era uma linha reta, que tudo ia ser perfeito, mas no meio do caminho surgiu uma adversidade. Teve uma festa e você foi nessa festa. Você bebeu a mais, você comeu a mais e você ficou alguns dias sem ir fazer a sua atividade física. Bom, aí já se instalou o caos. Não é mais a ordem. A ordem era perfeita. Na sua cabeça, a ordem era perfeita. Mas na vida real, o caos se instalou. Comece a perceber que o caos e a ordem, eles são muito parecidos. Veja bem, você colocou uma ordem na sua cabeça. Então a ordem é a rotina, é o conhecido. A ordem é como se todas as coisas que acontecessem no mundo externo se igualassem ao seu pensamento. Para você, isso é a ordem. E a ordem é a total zona de conforto. Você se sente segura, você se sente feliz na zona de conforto, que é a ordem. E o que é o caos, Camila? O caos é o desconhecido, é o futuro, é quando as coisas não saem como você planejou. Aí o caos se instalou. Ao invés de emagrecer 5 quilos, você emagreceu 4. 4 não é um peso bom? Mas você planejou exatamente como ia ser e não foi. O que acontece geralmente? Você joga tudo por água abaixo. Você começa a se menosprezar. Você começa a dizer para si mesmo: eu sou um fracasso. Eu não consegui atingir o meu objetivo. Eu coloquei uma meta. Como é que eu não atingi? Por que as outras pessoas conseguem e eu não? Por que só comigo as coisas não dão certas? Isso é o caos. Quando as coisas saem diferente daquilo que você planejou, é o caos. Mas você tem como saber se o caos ou a ordem são bons ou ruins? Se você emagreceu 4 quilos ao invés de 5, talvez para a sua saúde tenha sido melhor. Talvez na semana que vem você emagreça esse 1 quilo. Talvez naquele momento partilhar a sua vida, compartilhar a sua vida com os seus amigos, trouxe um momento de felicidade, de união, de alegria, trouxe memórias. Talvez foi bom. Mas o que a gente está acostumado a olhar? Apenas quando as coisas saem do nosso controle, a gente olha tudo negativo. A gente esquece do restante e coloca o nosso foco, a nossa visão apenas naquilo que não deu conforme a gente imaginou, ou seja, conforme a nossa ordem na cabeça. E eu falo isso porque eu já cansei de sofrer por causa da minha ordem. Eu tinha uma ordem exata das coisas na minha vida. Arrumação da casa, por exemplo. Acontece que a minha filha nasceu. E filhos pequenos, crianças pequenas fazem criancice. Querem brincar, querem descobrir o mundo. E a minha filha, então, ela bagunça a sala toda. O caos, para mim, no começo, se instalava. Porque as coisas não estavam na ordem que eu queria. Mas, neste exemplo, criança brincar é ruim? Não, é ótimo.
Criança com saúde, criança disposta, elas precisam brincar, elas têm que brincar, é da natureza delas. Mas para mim, no começo, era o caos. O caos tinha se instalado, a minha ordem na minha cabeça tinha ido por água abaixo. Eu ficava triste, confusa, cansada, estressada, porque as coisas não estavam exatamente como eu queria. Dito isso, como que você tem percebido a sua vida? Pelo caos, pela ordem. No fundo, eles são as mesmas coisas. Porque quando você não está na ordem, você está no caos. Ou você está alegre, ou você está triste. Quando as coisas estão na ordem, quando você está segura, você está feliz. Quando elas não estão na ordem, quando elas estão no caos, você está triste, deprimida. E o que eu quero dizer aqui para você é: nem só de caos e ordem a gente deve viver. E aí, Camila, me fala, como é que é a forma melhor de se viver, você sabe? Eu sei. Vou dar um exemplo agora. Imagine que você está numa floresta com um monte de árvores e você se perdeu no meio do caminho. E aí? Fica difícil encontrar uma saída quando você está perdido no meio das árvores. E neste exemplo, as árvores são os seus pensamentos, as suas emoções. Quando você está perdida no meio das suas emoções e dos seus pensamentos, o que acontece é o caos e a ordem. Porém, se você sair desta floresta e encontrar um monte, você vai ter a visão do todo. Você consegue com mais clareza encontrar o caminho para você sair daquela situação que você se encontra perdida na floresta. E Camila, na nossa vida, o que seria o monte? Encontrar um monte, um lugar mais alto. É a elevação do nível do pensamento, ou seja, é a consciência. O caos e a ordem, eles acontecem no nível da mente. Então você está na mente aqui no caos, na ordem, aquela conversa, aquela mente tagarela. E o que acontece? Você sai disso, você se dissocia. É trazer consciência. É observar o pensamento, observar as emoções. Quando você observa e você consegue se dissociar do caos e da ordem interna que você criou, você começa a observar o mundo, as coisas de uma forma diferente. No exemplo que eu dei lá no início, que eu falei, você quer emagrecer, mas a sua vida está um caos? Bom, e se você começasse a observar esse caos? A questionar-se sobre o caos? Se o caos não é exatamente o que eu falei, criou-se uma ordem dentro da sua cabeça. E o caos surgiu quando essa ordem não foi respeitada no mundo externo, ou seja, os comportamentos do mundo externo não são compatíveis com o seu modo de pensar. Então, se você se planejou para emagrecer 5 quilos e emagreceu 4, você não sabe se isso realmente é bom ou é ruim. Pode ser que seja uma coisa boa. Pode ser que você começou a fazer academia e criou mais massa muscular magra do que gordura. E massa muscular, ela pesa mais que a gordura. Ou seja, pode ser que você ganhou massa muscular e perdeu gordura, o que é ótimo para sua saúde, para você, para sua composição corporal. Então você não tem como saber se isso é bom ou ruim. No exemplo que eu dei, você saiu um pouco da linha nesse sentido, porque você foi numa festa e você faltou alguns dias à academia. Mas e se você faltou à academia e ficou em casa descansando porque era necessário esse descanso? Se você foi nessa festa com seus amigos e tomou sua cervejinha, comeu um pouco a mais, por que isso foi ruim e não foi algo bom? Criou-se boas memórias. Você se divertiu? Seu momento de lazer. Quando a gente começa a se dissociar do pensamento, que é esse nível de consciência mais elevada, o caos e a ordem, eles vão perdendo o sentido. Porque você já não sabe, você não tem como saber mais se as coisas são boas ou ruins. Você simplesmente para de julgar. E parando de julgar, você aceita a situação como ela é e para de criar resistência.
Pode ser que até hoje você não conseguiu emagrecer porque você é muito resistente, resistente às mudanças, resistente aos fatos que você não tem controle. Então, a partir de hoje, para começar a elevar o seu nível da consciência, comece a observar o seu pensamento. Comece a se dissociar do seu pensamento, porque isso sim vai começar a trazer resultados diferentes. Por quê? Porque quando você entende que essa voz na sua cabeça que fica dizendo o tempo todo, não tá certo isso, deveria ser assim, deveria ser assado, não tá certo, eu tô no caos, tá uma bagunça a minha vida. Quando você faz consciência, você se dissocia dessa voz e você começa a observar as coisas de uma outra perspectiva. Então, o que eu tinha para dizer hoje para você é: observe o seu pensamento, observe as suas emoções, não julgue, não condene, não fique dizendo, eu não deveria ter pensado nisso, eu deveria ter feito de uma outra forma. Não se coloque nesse beco sem saída. Por que beco sem saída? Porque esses pensamentos não te levarão a lugar nenhum. Ou se levarão, não vai ser para onde você verdadeiramente quer. Então, se você quer emagrecer de forma leve, de forma saudável, de forma duradoura e aprender a lidar com o caos e com a ordem na sua vida, então eu te convido a entrar para o método Nem 8 Nem 80. O método Nem 8 Nem 80 foi desenvolvido por mim, Camila, especialista em mentalidade de emagrecimento, e pela Thelma Oliveira, que ela é nutricionista. Então, dentro desse método, você vai encontrar as ferramentas certas para emagrecer comendo o que gosta, para lidar com as adversidades do seu dia a dia, além de encontros quinzenais pelo Zoom e mais acesso à comunidade do grupo do WhatsApp, que quem responde lá sou eu e a Thelma Oliveira. E me segue no Instagram, camilabueno.mentalidade. E se gostou desse vídeo, não esquece de dar o like aqui embaixo e se inscrever no canal. Um grande abraço e fiquem bem!